Episódio de hoje: memória afetiva e texturas de caramelo. Oi povo, bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o Lilo e hoje nós vamos ver o 6º episódio de MasterChef Confeitaria 2025. Já vou pedir, caso não seja inscrito ainda, já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho. Assim recebe notificação sempre que sai um vídeo novo. E tem vídeos novos todos os dias. Bora pro episódio de hoje! E já começamos com Caixa Misteriosa. Eu adoro Caixa Misteriosa. Adoro! É sempre umas coisas muito loucas. Eu gosto bastante, acho que pega o pessoal de surpresa, pega nós de surpresa também. Sai muita coisa boa e sai muita coisa ruim. É isso que eu gosto. Chefes estão belíssimos, como sempre. Eu não canso de elogiar. Eles estão sempre maravilhosos. E vamos ver o que tem nas caixas. Eu amei! Amei, 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 amei. Nossa! Os doces da minha infância, gente. Meu Deus! Nossa, tem tudo da minha infância. Inclusive o baleiro. Nossa! Ai, gente, meu avô tinha bar e tinha o baleiro gigantesco lá. Nossa, eu adorava. O baleiro, as Maria Mole, sorvete seco, aqueles merengue colorido, era 25 centavos, eu acho, cada um, não lembro. Mas os merengues coloridos, gente, aquilo ali é puro açúcar, chega a doer a boca de tão doce que é. E eu adorava. Olha a hipocrisia, hoje em dia eu não gosto de coisa muito doce. Mas eu adorava isso aí, gente. Nossa, o sorvete seco com balãozinho em cima. Meu Deus, eu amava. Como regras da prova, eles têm 2 horas para fazer um doce de vitrine. Ou seja, a aparência vai contar demais. Não vem me dizer que é só o sabor. Não é. Dessa vez eu não aceito que o sabor seja o predominante. Não. Tem que ter um sabor maravilhoso. Mas a aparência vai contar muito. Então eles têm 2 horas para fazer isso. Tem que fazer 3 doces iguais, um para cada chefe, como se eles fossem um cliente. Tem que servir numa estrutura que eles receberam ali nas bancadas. 3 minutos de mercado. E quando acabar essas 2 horas, acabou. Não tem intervalo, não tem nada. São 2 horas de prova corridas. Mercado, aquela confusão de sempre, todo mundo indo no mesmo canto. Acho uma besteira. John Lee me representando totalmente nessa prova. Ele disse que na hora ele só pensa na paçoquinha. Gente, vamos naquela frase. Quem me conhece sabe, eu amo paçoquinha. Amo. Eu chego a comprar caixa com 100 paçoquinhas no meu aniversário e sempre sobra e eu fico bem triste, porque daí eu tenho para muitos mais dias. Nossa, eu não como direto também, né? Tanto que eu ainda tenho do meu aniversário. Nós estamos em novembro agora, meu aniversário foi em agosto. Então, olha que eu ainda tenho paçoquinha ali sobrando. Mas eu amo. Nossa, como é bom. É bom demais, bom demais. O Nathan vai fazer uma bananada. Acho muito legal. Eu adoro aquelas balinhas, sabe, pequenininha de banana. Adoro. Parece que tem umas 15 bananas condensadas em um negocinho. Adoro. Extremamente doce. Doce, doce, doce. Tanto que não dá pra comer mais que uma. Mas eu acho interessante. Acho interessante. Tem um sabor único. Tem que ter muito sabor da banana. Muito, assim. Tem que ser um soco de sabor de banana. Aí fica bom. E o Ramiro, ele já vai focar num pé de moleque. Acho inteligente, acho gostoso, acho uma delícia, inclusive quero. A Luísa tava indecisa e decidiu fazer um cajuzinho. Ai, gente, é outra coisa que eu adoro. Eu adoro todas essas coisas, assim, meter o amendoim no meio, eu adoro. Tem 2 coisas em doces que eu amo. Amendoim e ovo. Fios de ovos, ovo no... Como é que é o nome? Quindim, amo quindim. Aí outras coisas que eu adoro também, coco, pode tacar coco em tudo, amo coco. E melhor que isso, só qualquer coisa com massa folhada ou massa filo. Nossa, massa filo é uma delícia. Massa folhada também, mas eu acho que eu ainda gosto mais da filo do que da massa folhada. Ela é mais seca, é mais crocante. Salivei. A Marina disse que vai fazer uma massa choux. Mas ela não pegou farinha de trigo e nem amido.
Poxa, mulher. Aí não dá pra te ajudar, né? Aí fica complicado. Ó, mas ela conseguiu um pouco de farinha de trigo com a Luísa, então tá safe. Acho que esse tipo de coisa é tranquilo esquecer, entre aspas, né? Porque as outras pessoas normalmente vão pegar também. Então, se tu esqueceu, alguém deve ter por ali. Menino, Natan já tá indo na cerveja preta? Que doce é esse? E ele ia fazer a bananada, né? Olha, banana com cerveja preta. Hum, nunca pensei em combinar. Talvez dê certo. Cerveja preta é doce, né? O John Lee contou pro Jacan que vai fazer uma versão do bolo ópera, mas com o sabor da paçoquinha. Achei inteligente. Acho que vai ficar muito gostoso, além de bonito, porque o ópera é muito bonito, todas as camadas aparecendo, né? Em 20 minutos de prova, o Léo já tá com a mousse dele no congelador, que é pra ficar, ó, tinindo no fim da prova. Inteligente, rápido, né? Em 20 minutos, gente. 20 minutos eu separo os ingredientes normalmente. Achei interessante, o Ramiro fez uma base ali que lembra aquele. Como é que chama? Não é um merengue. Tipo um puxa-puxa que tem no meio do torrone. Sabe o que é torrone? Vou colocar a imagem aqui, ó. Isso é um torrone. E parece aquele negócio que tem no meio. Achei interessante. Ele vai fazer uma tartelete, pelo que eu entendi. E ele correndo com os preparos dele, ele disse que tem muitos preparos, que todos demoram, então eles têm que correr muito. E ele foi já, terminou de falar com a chefe, foi correndo levar uma coisa, só que ela ainda tava falando. Deixou ela falando sozinha. Amei. O Ítalo tá indo num caminho arriscado. O chefe até questionou ele, tá inventando um doce novo? Porque ele tá fazendo um negócio ali com pouco amendoim e ele vai fazer uma cobertura com Maria Mole. Então ele quer juntar os dois doces. Mas eu entendi, pelo menos, que era para pegar um doce e representar ele numa sobremesa. Não sei se foi a melhor escolha, mas se ficar muito bom, muito bonito, vamos ver, né? Olha, a Luísa tá arrasando, eu acho. E tá, assim, ó, abusando dos equipamentos. Ela brincou que tem 2 estagiárias, porque botou 2 batedeiras trabalhar. Uma batendo uma coisa de cada vez. E ela vai fazer um mousse com queijo, café e o pé de moleque. Então, acho que é interessante. Eu acho que são sabores que dá pra misturar muito. Qualquer coisa com amendoim, que eu gosto muito, acho que combina muito com café. E o café combina muito com queijo. Eu não tenho tanta certeza do queijo com amendoim, mas talvez funcione bem também. A Marina vai fazer uma eclair ou um Saint-Honoré. Ela não decidiu ainda e eu não entendi os sabores. Juro. Porque ela falou de misturar um maracujá, de misturar um coco, mas isso é de qual doce da infância? Eu não entendi, real mesmo, não entendi. Acho que ela tá meio perdida. Ela disse que quer ir num caminho seguro para se salvar da prova, mas eu realmente não entendi. E hoje mostrou o perfil da Marina. Ela aprendeu a cozinhar com a avó. A gente sabe que aprender a cozinhar com a avó é o segredo. É quando a gente aprende a cozinhar bem. É aprendendo a cozinhar com a mãe ou com a avó. Sempre funciona. Então ela foi estudar artes. Depois que ela estudou artes, ela foi para gastronomia e aí virou professora de gastronomia. Acho interessante, acho que tem tudo a ver, né? Imagina, a parte das artes ali para decoração e tudo mais funciona muito e ela conseguiu juntar esses dois. Ela também comentou que quer competir contra os mais fortes, que ela quer ganhar sabendo que ela ganhou dos mais fortes e não só porque eles foram eliminados. Gente, eu amei. Amei. O Diego questionando o preparo do Natan, porque ele tá usando banana da terra e cerveja preta. Aí ele, mas comia banana da terra e cerveja preta quando era criança? Helena, não, eu não. Mas tomava vinho com água. Gente! Entra aqui, vamos abrir um parênteses, eu amei. Eu fui criado tomando vinho. Isso várias vezes, tá? Vovó pegava, mas era assim, gente, era um pouquinho de vinho, mínimo, e um tanto de água, sei lá quanto de açúcar, porque era doce o negócio, e misturava. Ficava um suco de uva. Nossa, quantas vezes eu tomei isso? Quantas vezes? Claro que era um copinho, não era nada demais também, né? E era muito mais água do que o tal do vinho. Mas mesmo assim, a gente foi criado dessa forma, pensa. Nossa, eu acho que por isso que eu era uma criança calma.
Ai, gente, e eu lembro que era uma delícia, tá? Era gostoso. Então, ó, vovô tomava seu cálice de vinho, vovó tomava seu vinho e a gente tomava o suquinho. Luísa já está meio estressada porque ela botou as coisas dela no Ultra e estão abrindo Ultra, só que ela precisa que o preparo dela fique no Ultra, fechado. Fechado. Para que dê tempo de resfriar ali. E as pessoas estão abrindo e estão colocando coisas. Ela tá pedindo, gente, pelo amor de Deus, tem como não abrir? Usa o outro. Né? Então para de abrir esse negócio. E o Ramiro estava preocupado porque ele não tem plano B e ele tinha que desenformar as tortinhas sem quebrar, nenhuma. E uma acabou dando uma rachadurinha. Então ele tá colocando ali um cremezinho para ver se segura, né? Vamos ver se na hora que pegar na mão não vai desmoronar tudo. Nathan foi pegar a mousse dele no Ultra e tava mole. Adivinha? Nitrogênio líquido. Eu acho que esse homem não passou uma prova sem usar o tal do nitrogênio líquido. As eclairs da Marina não deram muito certo, então ela pegou as Carolinas ali, tá recheando e tá tendo dificuldade com o recheio também. Diz que tá apertando, apertando e elas continuam levezinhas, então não tá recheando. Faltando 5 minutos para acabar a prova, todo mundo enlouquecido correndo e o Nathan se corta. Gente, é tudo que não dá para acontecer nos últimos 5 minutos, porque é um tempo preciosíssimo. E acabou o tempo da primeira prova. Vamos ver a avaliação dos jurados. Marina disse que se inspirou na balinha de coco de quando era criança e daquele pirulito chup-chup. Então o caramelo seria do pirulito. Ela fez uma sablé com creme pâtissier de coco, gel de maracujá e ganache de chocolate branco. Parece gostoso. Comeria. Não me parece que faz referência às coisas da infância. Realmente não me parece. E não tá tão bonito para uma sobremesa de vitrine. Feio não tá. Mas sobremesa de vitrine, gente, tem que ser uma coisa assim, ó, belíssima. No geral, os chefes gostaram. Só tinha pouco gosto de coco, poderia ter mais. Mas o caramelo realmente fez referência a doce de infância. Até a Helena comentou que lembra bastante aquele pirulito em formato de bico que a gente costumava, né, comer quando era criança. Então ela fez um bom trabalho, disse que o maracujá deu um bom contraste também. Então ficou uma sobremesa boa. Ok, se os chefes acharam isso, eu ainda acho que a parte estética conta muito e não tá tão bonito. O John Lee se inspirou na paçoquinha, então ele fez uma ópera de paçoca e mousse de chocolate. E ele comentou que botou um pouquinho de sal também, porque a paçoquinha tem um toque de sal. Eu acho que ficou fenomenal. Acho que a entrega tá linda, tá muito bonito ver as camadas, e eu aposto que tá gostoso. A avaliação não foi tão boa assim. A cobertura estava muito gelatinosa, não tinha tanto gosto de amendoim, então ficou faltando. Além disso, o Jacan reclamou que não estava padronizado. Tava um maior, outro menor, e isso é um problemão. Para um doce de vitrine tem que estar exatamente igual. O doce do Léo é inspirado num pé de moleque. Então ele fez uma sablé de cacau com creme de amendoim, ganache de chocolate branco e mousse de amendoim. E eu achei o máximo que ele usou o moldinho de um amendoim mesmo para colocar ali no doce. Achei incrível. A aparência foi super elogiada. A Helena comentou que poderia estar em qualquer vitrine do mundo, mas o gosto, o Diego comentou que não tinha tanto gosto de amendoim. Então faltou um pouquinho mais de amendoim. Além disso, o Jacan achou muito doce e o Diego achou que não estava tão doce assim. Então tem essa divergência de opiniões também. Acho que no geral o Léo foi bem. O Ítalo disse que se inspirou na paçoca, no quebra-queixo e na Maria Mole. Então ele fez uma choux com paçoca e coco, mousse de chocolate e Maria Mole de caju. Eu achei muito bonito, mas não sei como ele conseguiria trazer a memória dos 3 doces ao mesmo tempo. A avaliação não foi bem. Ele se perdeu ali nos sabores, tinha vários sabores misturados que remetem a algum doce, mas nenhum em específico. E as texturas não estavam muito agradáveis também. Tinham texturas que estavam brigando ali e os sabores estavam ok. Mas as texturas incomodaram os jurados. O Jacan comentou que ele não compraria essa sobremesa. O Nathan comentou que ele se inspirou no suspiro para o formato e na bananada para o sabor.
Então ele fez uma mousse de bananada com cerveja preta, ganache de chocolate branco e baunilha. E colocou um monte de folha de ouro por cima, não sei pra quê. Eu acho uma besteira colocar tanto ouro assim. Às vezes eu acho besteira até colocar um pouquinho só, sabe? Eu acho que não precisa. Não precisa mesmo. Tem tanta coisa melhor que dá pra colocar. Porque o ouro é bonito, sim, ok. Mas não tem gosto nenhum. É zero gosto, é só o brilho mesmo. A avaliação dele não foi boa. A bananada sumiu no gosto, as texturas estavam boas, mas ficou muito amarga a sobremesa. Todos os chefes reclamaram do amargor, então não tem nem como lembrar. Diz que a bananada sumiu ali de tão amarga que tá a sobremesa. A Loesa disse que se inspirou no cajuzinho e fez então uma mousse de café com amendoim. Eu achei bonito e me dá vontade de comer. Tem um ali que parece quebradinho, esse último, mas tá bonito e dá vontade de comer. Eu provavelmente iria querer provar. Eu adoro café, adoro amendoim, então. E aí os chefes brincaram com ela, tá, mas você tomava café desde criança? Ela, sim, mineiro, né? Mineiro desde que nasce. Mas eu não sou mineiro e tomo café desde criança. Aqui em casa é normalzíssimo. Então, acho que não tem estresse, não. Me lembraria muito, sim. No geral, os chefes gostaram de sobremesa de café, não de amendoim. Então o café deve estar muito mais presente, o que não é algo bom para essa prova. Também o Diego comentou que, tipo, chega de fazer twilly. Ela fez muitos twilly já, então deu. Começa a fazer outras coisas também. E, no geral, o Jacan gostou, Helena gostou também, Diego teve essas críticas um pouquinho mais. Eu acho que ela foi bem avaliada, até no total. Mas não remeteu tanto ao doce da infância. A inspiração do Ramiro foi o pé de moleque, e ele fez uma sablé com crocante de paçoca, biscuit de amendoim e ganache de caramelo. Acho que tá uma sobremesa bonita, tem bastante amendoim, acho que vai trazer esse gosto. Inclusive, eu vi que em cima tem amendoim caramelizado e vai remeter muito ao doce do pé de moleque. Eu acho. Eu tenho essa impressão, pelo menos, que tá muito saborosa e que vai ser sucesso. Ele foi quem recebeu a melhor avaliação até agora. Acho que é dele essa prova. Todos acharam que tem gosto de amendoim, foi o que mais chegou próximo da prova que eles esperavam. Só reclamaram da decoração em cima, que a gente sabe que não é o forte de Ramiro. Mas o gosto estava muito bom, muito presente. Gosto de amendoim, gosto de pé de moleque. Então ele foi muito bem. E sim, o Ramiro foi o melhor dessa prova e ganhou o PIN. Depois disso, os jurados se juntam para conversar de novo, porque parece que não vai ser só o Ramiro que vai pro mezanino. E eles decidiram que a Marina também fez uma sobremesa que remeteu bastante do coco, a cocada, e que o trabalho estava muito bem feito, então ela também vai subir. E bora para a prova de eliminação. E para a prova de eliminação de hoje, eles vão ter que trabalhar com texturas e versões de caramelos. Então ali tem algumas esferas de caramelo, muito bonitas inclusive, e que eu acredito que eles vão ter que sortear ou escolher, não sei. Vamos acompanhar. O Diego quebra a primeira esfera, então obrigatoriamente as sobremesas têm que ter um gelato com base de caramelo. Jacan quebrou a segunda esfera e tem que ser crocante. Helena quebrou a terceira esfera, que é a textura de uma mousse com notas de caramelo. A próxima textura é um biscuit. A próxima textura é um cremoso. E, por fim, uma decoração de caramelo. Então, para a eliminação, eles têm que criar uma sobremesa que tenha todas essas texturas, não pode faltar nenhuma. O caramelo tem que ser o protagonista. Pode usar outros sabores para complementar, mas tem que brilhar o caramelo. São 2 horas de prova, direto, sem intervalo, e 3 minutos de mercado. Mercado já tá rolando treta, porque o Nathan se jogou ali no chão para procurar a dextrose, que ele disse que é mega importante pro sorvete dele, e a Luísa querendo passar, então já estão ali meio que discutindo besteirinha, mas a gente gosta de uma discussãozinha também. Luísa disse que dessa vez vai fazer tudo de caramelo, porque ela quer cumprir a prova, ela tá cansada de não cumprir todos os requisitos da prova.
Ela só tá preocupada que fique talvez muito doce. Então essa é a maior preocupação dela. Mas vai ter caramelo em todas as texturas. Jacan foi conversar com o Natan para ver o que ele estava fazendo e ele já ficou todo confuso, porque o Natan tá fazendo muita coisa. E então ficou muito confuso ali a receita, não sei o que vai sair. Achei interessante, o Diego foi ali questionar o que o Léo estava fazendo, ele vai utilizar nozes para o crocante, vai utilizar maracujá para ter uma acidez, vai utilizar algum alcoólico. Acho que vai dar algo bom, mas ele ainda não tem formado tudo o que ele quer fazer. A chefe Helena foi conversar com o John Lee, ele tem todos os preparos muito claros na cabeça, ele sabe tudo o que vai fazer, então acho que ele tá indo no bom caminho. Ele tá tranquilo, sabe todos os passos, acho que é o mais tranquilo da prova até agora. O Ítalo comentou que tá fazendo um coco caramelizado, que vai ter ali uma textura, mas os jurados já estão preocupados. O coco caramelizado é um caramelo? O Jacan já acha que não. Então pode ser de novo uma falta de compreensão do que se espera da prova. Luísa dessa vez se apegou no nitrogênio líquido também, porque são muitos processos e ela tá correndo, enlouquecida. E o Léo também tá no nitrogênio líquido. O Natan já foi lá buscar o nitrogênio líquido, que é praticamente dele já. O John Lee também tá usando nitrogênio líquido. Hoje é a farra do nitrogênio líquido. Nunca vi usarem tanto quanto nessa edição. Gente, John Lee tá fazendo um caramelo soprado, olha isso que lindo! O Léo tá ali sofrendo horrores para fazer alguma textura com açúcar soprado, mas não tá rolando. Então ele abandonou essa ideia e vai tentar outra coisa. Tá faltando 1 minuto para acabar a prova, e o Ítalo tá ali tentando manipular a decoração dele, tá quebrando toda hora, então ele coloca só parte dessa decoração. E acabou a prova, vamos ver as avaliações. O Léo apresentou um mousse de maracujá com caramelo, biscuit e sorvete de caramelo com conhaque. Tá bonitinho. Parece meio simples, pra ser bem sincero, mas tá bonitinho. Na avaliação dos jurados, a apresentação não ficou muito boa, mas o gosto estava muito bom. Porém, Jacan reclamou que a textura do cremoso não estava tão cremoso, estava meio duro. E o Diego comentou que a mousse estava um pouquinho talhada. Porém, elogiaram bastante a escolha do maracujá para contrastar o gosto com tanto doce. O Ítalo entregou um sorvete de coco caramelizado, biscuit de castanha de caju e ganache toffee. Tá bonitinho, achei bonitinho. Não sei se tem todas as entregas aí, mas deve ter, né? Só não aparece, assim, tanto deve ter coisa no meio também, mas tá mais bonita que a do Léo. Os jurados elogiaram bastante a sobremesa dele, diz que tá muito gostoso, muito agradável os sabores, mas o Diego questionou o crocante. Cadê o crocante? Ele falou que fez um pralinê, botou no meio, mas botou bem pouquinho porque ele ficou com medo de colocar muito. Então o Diego disse que nem dava para sentir direito, que parece que faltou o crocante. O John Lee apresentou uma mousse de caramelo, biscuit de castanhas e gelato de especiarias. Gente, tá muito bonito. Para mim, foi a melhor entrega esteticamente. Os chefes gostaram muito da apresentação, porém, o Diego já disse que não sabe se gostou ou não gostou, porque tá confuso. E a Helena destacou que o caramelo tem algumas notas ali um pouco mais amargas, talvez passou do ponto um pouquinho. A Luísa entregou um mousse de caramelo com laranja, crocante de pistache e gelato de caramelo. A Helena já comentou que a entrega tá parecida com a do Léo. A sobremesa dela foi muito bem elogiada, só questionaram assim que talvez esteja um pouco doce demais. O Jacan comentou que ao invés de usar a água de flor de laranjeira, talvez usar mais a laranja mesmo. Mas foi uma escolha, acho que não foi tão criticada não, acho que ela tem grande chance de ser uma das melhores. O Natan deixou o sorvete dele no ultra congelador. E ele foi o último a ser chamado. Por que não deixou no congelador, meu filho? Aí agora tá uma pedra, ele não consegue tirar quase nada do sorvete, não consegue montar uma quenelle para pôr no prato. Não sei o que ele vai fazer. E uma quenelle que ele tinha conseguido fazer, caiu no chão. Gente, tá um terror pra ele. Então ele entregou uma mousse de maracujá caramelizado com sorvete e tuile de caramelo com chocolate branco. Obviamente a avaliação não foi das melhores. O sorvete dele, o sorbet ali, não estava legal, estava congelado. E tinha muita informação, muita informação. Então até o Diego comentou que ele é bom de fazer misturas,
mas que ele ousa muito. Então, ou é muito bom ou é muito ruim. E nesse caso foi muito ruim. Rola aquela conversinha do sofá para decidir quem vai ser eliminado. Eles comentaram também que tem que lembrar que não é só a beleza e não é só o sabor. Tem que juntar os dois. Porque teve entrega bonita que o sabor não estava lá. E teve entrega com sabor bom que a beleza não estava tão ao nível. Então, isso tem que ser levado em conta. Vamos ver quem vai deixar a competição. Os chefes trouxeram como destaque o Ítalo e a Luísa, porque entregaram mais próximo do que eles pediram. E o Ítalo ganhou o destaque dessa prova. Eu achei que ia ser da Luísa, mas eles comentaram que a combinação do abacaxi com coco ficou perfeita. Agora estamos entre o Léo, o John Lee e o Nathan. Eu gosto muito do Léo e gosto muito do John Lee. Então eu queria que o Nathan saísse. Mas não por maldade, eu não tenho nada contra ele. Só que eu gosto mais dos outros. O Jacan comentou pro Léo que a prova dele estava muito feia, mas estava gostosa. Então por isso ele pode subir no mezanino. Sendo assim, fica entre John Lee e o Nathan. E dessa vez, o Nathan foi eliminado. Eles comentaram ali que foi realmente uma escolha ruim no momento ruim, que ele arrisca bastante e que às vezes acerta muito, mas quando erra, erra muito também. Então isso que acabou derrubando ele, mas é um excelente profissional, cozinha muito bem, muito bem mesmo. Mas com isso ele se despede do programa de hoje. E eu quero saber o que vocês acharam, deixa aí nos comentários. Já curte esse vídeo e encaminha para todo mundo também. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!